programa anterior... Não se esqueça, nós falamos da divindade de Cristo, nos esquecemos que ele veio como homem. Ele foi um homem. Amém? Perfeito, totalmente. Nenhum pecado nele. Glória a Deus. Mas um homem mesmo assim. E hoje ele está lá como sacerdote, não Deus. Ele sempre foi Deus. Amém? E ele está lá como homem. Homem glorificado. Hoje com o pastor Joseph Prince. Que as nossas palavras sejam de profecia, para edificação, exortação, libertação e conforto. Amém? E quando nós orarmos também, devemos ter esse espírito de leão em nós, declarando que coisas se manifestem, ordenando que todo espírito de depressão vá embora, declarando cura, para que alcance os doentes em nome de Jesus. Tem hora de orar e hora de ordenar. Amém? E também a parte que nós falamos, o gálbano, adoração, dá o melhor da sua adoração. Perceba que tudo tem a ver com as palavras, dando glória a Deus, aleluia. Quando vemos Jesus, nos tornamos como Ele. Amém? É o desejo de Deus para nós. Dias atrás eu falei sobre os diferentes sofrimentos que às vezes sofremos. Lembre-se disso. A Bíblia diz que em Romanos 8:28, olha bem este verso. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, não permita que ninguém diga que tem que amar Deus o bastante, certo? Isso é muito simples. Aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito são pessoas que nasceram de novo. Amém? Nós amamos a Deus em diferentes níveis, mas o amamos. O Filho de Deus ama a Deus. Amém? O seu amor talvez seja 30-1, não 60-1 ou 100-1, mas olha, ele ama a Deus e é chamado. No momento que você nasce de novo, você é chamado segundo o seu propósito. Então tudo na sua vida está contribuindo para o seu bem. Coisas boas, coisas ruins. Amém? E até um engarrafamento. Amém? Ficar trancado em casa, em quarentena. Amém? Essas coisas. Deus não disse tudo o que é bom vai cooperar para o seu bem. Não, Deus disse todas as coisas. Todas as coisas, e a palavra sinergia está ali. Sinergio. Todas as coisas contribuem para o bem. Coisas ruins, coisas boas, coisas negativas, coisas que parecem ser algo até do maligno. Amém? Tudo vai contribuir para o bem. Não quer dizer que isso é bom, mas Deus disse que vai contribuir para o seu bem. Eu me lembro de Jacó. Se lembra dele? Quando seu filho estava governando o Egito. O seu filho tinha toda a riqueza naquela época. No mundo, amém. Toda a prosperidade estava no Egito. E o Egito estava cheio de provisão quando a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, estava passando por uma fome. E o seu pai pensava que seu filho favorito, José, tinha morrido. E você se lembra quando o pedido veio do seu próprio filho, José, que ele não sabia que era ele? E o pedido era para levar Benjamim. Se vocês querem mais pão, vocês têm que trazer Benjamim até o Egito. E você sabe o que o pai Jacó disse? Tudo isso tem vindo contra mim. Tudo isso tem vindo contra mim. Não, Jacó, isso não estava contra você. O teu filho, o filho que te ama. O seu filho favorito não está morto, está vivo. E um dia Israel vai também ver que o Messias que eles esperam, eles rejeitaram o Messias dizendo, ele não é o Messias, ele diz que é o Messias, sabe? Eles vão ver que ele está vivo. Ele está vivo. E ele é aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. E Jacó disse, tudo isso vem contra mim. Não, Jacó, essas coisas que parecem ser negativas e ruins, são, na verdade, a teu favor. Estão contribuindo para o teu bem. Então, filho de Deus, tudo que está acontecendo, Deus disse todas as coisas, não limite a Deus. Todas as coisas é tudo. Amém? Não quer dizer que quando tem uma situação ruim, vamos cruzar os braços e dizer, isso vai contribuir para o bem. Não. Você crê que Deus vai trazer o milagre, você crê que Deus vai trazer a cura para uma doença? Amém? Mas todas as coisas, doença inclusive. Amém? Se você está doente, crê que Deus vai te curar, mas até isso, tudo na sua vida, essa é a herança do Filho de Deus. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Amém? E como funciona? O que é esse bem que vai chegar? Este é o desejo de Deus para você. Se você deseja algo que já existe e já foi preparado para você e está de acordo com a vontade de Deus para você, escute o que diz o próximo verso e declara o seguinte, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
os que dantes conheceu. E essa questão aqui, muitos ensinam que Deus sabia e por isso predestinou alguns para serem salvos e outros não. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus já sabia que você iria aceitar a Jesus Cristo. Que você não estaria entre os descrentes que continuam, rejeitando sempre a Cristo. Deus sabia, Ele conhecia, mas não manipulou a sua vontade. Ele te deu o livre-arbítrio, mas Deus sabia que você ia aceitar a Jesus Cristo. Então é deles que fala aqui. Ele os predestinou, percebeu isso? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Amém? Você pode passar pelo caminho fácil ou o caminho difícil, mas você vai ser como Jesus. Todas as coisas contribuem para o seu bem, para te fazer mais parecido com Jesus. Lembra do que eu disse em algumas semanas atrás, quando eu falei o seguinte, que você não julga a sua posição pelo seu comportamento. Julgue o comportamento pela posição. Quando Deus olha para você, a sua posição é: você é a justiça de Deus em Cristo. Você é uma nova criatura, criado em justiça e verdadeira santidade. Deus te vê santo, inculpável aos seus olhos, imaculado aos seus olhos. Seu comportamento é uma outra história, certo? Então, você nunca deve julgar a sua posição por seu comportamento. Vamos dizer que no comportamento você é muito dado a talvez a ira. Você tem um temperamento muito alterado. Se esse é o seu problema, você muitas vezes tem um pavio muito curto, não é? Não diga que você, porque tem esse temperamento, você não é justo aos olhos de Deus, eu não posso orar a Deus, porque eu acho que este é um grande problema. Eu tento vencer tudo isso, mas quanto mais tento, pior eu fico, e quando eu explodo mesmo, sabe? Não, amigo, escute, não é assim que se faz. Você tem que dizer: eu sou justo diante de Deus. Julgue a sua ira pelo fato de que você é justo em Cristo. Eu não sou assim. Esta ira não me define. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou, aos olhos de Deus, santo, irrepreensível, inculpável aos olhos de Deus. Amém? Amém? E agora eu julgo essa ira. Joseph Prince, esta ira não te pertence. Amém? Eu julgo a minha ira pela minha posição. Mas nunca julgue sua posição pelo comportamento. Amém? Glória a Deus. E tudo está trabalhando na sua vida, meu amigo. Tudo está contribuindo para o seu bem. Amém? E qual é o bem? Que no final você se conforme, porque Deus predestinou, para que você se conforme à imagem do seu Filho, o maravilhoso Jesus. Os seus atributos, suas características são tão amáveis. Amém? A Bíblia usa a expressão flor de farinha para o caracterizar. Quando você toca na flor de farinha, ela passa pelos dedos de tão fina que é. Amém? Nenhuma característica de Jesus se exalta acima de outra. Tudo nele é bem equilibrado. Tem equilíbrio. Amém? Quando ele usa autoridade, ele não usa com raiva. Amém? Quando ele se humilhou e lavou os pés dos discípulos, ele não se diminuiu. Ele nem parecia um servo, se parecia com um rei que tinha tanta dignidade na sua humildade. Amém? E o seu amor não é sentimental, que cede facilmente a quedas de pecado de muitas pessoas. Amém? Quando ele ama de tal forma que vai produzir bondade na vida daquela pessoa. Amém? Tem tanta beleza em Jesus. Amém? Ele era um verdadeiro homem. Amém? E quando ele está na sua vida, ele vai trazer todas as características que ele tem para você. Isso é muito lindo. Se você é uma esposa, imagina o seu marido manifestando todas essas características na sua vida, amém? Você diria que seria difícil se submissa a ele? Como marido, olhando para a esposa que tem todos os atributos do Senhor Jesus, amém? Seria difícil amar uma esposa assim? Amém? Como empregado, quando o chefe olha para você, assim como Potifar olhava para José e sabia que toda a prosperidade que ele teve foi porque o Senhor estava com José e o prosperou, e ver como José era um homem humilde e não orgulhoso, amém? Imagina isso, José tinha todo o poder do mundo, mas mesmo com aquele poder, ele não se vingou. Ele não deu a devida retribuição, porque os seus irmãos o venderam e mentiram para o seu pai. Amém? De fato, com todo o poder que tinha, ele usou isso para perdoá-los. E os convidou a aproximar-se. Aproxime-se de mim. Aleluia! É o nosso Senhor Jesus. Humilde. Mansidão misturada com majestade. Amém? Ferro e veludo. Algo tão equilibrado na sua pessoa. E esse é o tipo de pessoa
que Deus quer que você se conforme. E tudo isso contribui para o seu bem. Você pode facilitar o processo se submetendo, amém? Ou você pode se rebelar e querer fazer as coisas da sua forma. Eu quero ser conhecido como um cara legal, uma autoridade usando linguajar profano, e as pessoas vão achar que eu sou legal. Eles não acham que você é legal, honestamente. Você não sabe o que eles estão pensando de você ou o que estão falando com seus amigos, amigo. Ser um cara legal é ver Jesus. Olhar para ele em Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver uma pessoa. Uau! Amém. Não aquele tipo de religioso, mas um homem espiritual. Amém. E palavras. As palavras me faltam para falar de Jesus. Eu tento falar de tudo que ele é, ok? Então, isso é o que Deus quer para você, que você seja conforme a imagem do seu Filho Jesus, amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos ler de novo Números 16, vamos ver mais um pouco. Moisés disse aqui, a praga já começou. Ele disse para Arão, toma o teu incensário. Agora olha aqui, você vai ver uma figura do incensário. Era isso que o sacerdote usava naqueles dias. Eles colocavam brasas de fogo ali e acrescentavam então todas aquelas especiarias, e então as brasas de fogo queimavam e levantavam a fumaça. Até mesmo no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que levar o incensário com a fumaça, senão ele morreria. Por quê? Porque o incenso fala de Jesus, até na sua forma moída. Amém? Fala de Jesus na sua beleza, na sua perfeição diante do Pai. Amém? Amigo, a obra de Jesus na redenção, na expiação, não foi somente para remover os pecados. Isso é maravilhoso, mas isso é negativo. Você pode remover algo e aquilo ficar vazio. Não, foi para remover e depois encher, restaurar. Amém? Ele removeu nossos pecados e ele continua a obra. Ele vai diante do Pai com a sua fragrância, tipificada no incenso. Ele vai ao Pai com todo o seu perfume, com a sua fragrância. E a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós somos para Deus um aroma suave em Cristo. Lembre-se disso quando orar. Quando orar, imagina um aroma indo para Deus. Deus se alegra quando você vai a Ele. E é por isso que a Bíblia diz que é um novo e vivo caminho. Essa palavra novo, olha isso, é uma palavra que foi morto agora. É como um animal do sacrifício que foi morto agora. Ou seja, o caminho para Deus é novo. É como se você fosse a Deus e falasse sobre Jesus, e no seu coração você diz, o Pai sabe sobre Jesus. Se eu falo para o Pai que Ele é lindo, o Pai já sabe disso. Não, amigo, isso é sempre novo para Deus. Quando você vai a Deus, isso sempre é algo novo. Amém? Isso que a Bíblia diz é um novo caminho. É um caminho novo que foi aberto, um novo e vivo caminho. Como se Jesus tivesse acabado de morrer. É como se ele tivesse estado na cruz agora, carregando seus pecados e as suas doenças, amém? É como se ele tivesse levado as suas condenações agora. Lembre-se, é sempre novo. Quando você vai a Deus, é sempre novo. E as nossas mentes, que são limitadas ao tempo e espaço, não entendem isso. E Deus vive fora do tempo e não é limitado pelo espaço. Quando você vai a Deus, é um novo e vivo caminho. Por que um vivo caminho? Porque no Antigo Testamento, quanto mais iam para Deus, havia uma chance, porque não estavam preparados, com pecado na sua vida, amém? De que eles seriam mortos ali. Podemos dizer que é um velho caminho de morte. Alguns têm medo, ainda têm esse espírito. Por alguma razão, a carne sempre volta para a lei, para o caminho do Antigo Testamento, e pensam que, se eu for a Deus, sabe, eu posso até estar precisando que Deus responda a minha oração, então vou fazer o meu pedido rapidamente e vou sair. Antes de morrer, vou sair antes de ser morto pelo Senhor. Isso é muito carnal. Isso não existe mais, meu amigo. No Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, isso era verdade, porque o que acontece com a lama quando o sol nasce? Não é culpa do sol, é a natureza da lama. Ela se seca. Não pode culpar o sol. Então, alguns dizem, eu quero que Deus apareça a mim. Pela misericórdia, Ele não aparece para você. Amém? Estou falando com quem não é salvo. Amém? Porque Deus é um Deus de maravilhosas perfeições, verdadeira santidade, de amor e muita compaixão, coração bondoso. Amém? Mas Ele é santo. Amém? E quando vamos a Deus hoje, não vamos pelo caminho velho. Quanto mais você vai, olha, é um vivo caminho. O que é isso? Quanto mais você vai, escute isso, meu amigo, coloque isso no seu coração.
Quando você ora, fala com Deus. Se está andando ajoelhado, onde estiver, quando você ora, lembre-se disso. Você está indo a Deus. E quando você vai a Deus, é um vivo caminho. Um vivo caminho, sabe o que é isso? Quanto mais você vai a Deus, mais você vai ficar vivo. Muito mais você vai ser revigorado. Muito mais você vai ter sua saúde restaurada. Não é mais um caminho de morte por causa do sangue de Jesus. E quando vamos a Deus, é um vivo caminho, não é só questão de remover os pecados. O sangue trouxe para nós a perfeição de Jesus no lugar de todas as nossas falhas. E a fragrância simboliza isso, amém? Glória a Deus, já estamos terminando. Moisés disse, toma o teu incensário e põe nele fogo. Já começou a praga, certo? E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado. Entre o povo, milhares já tinham morrido. Milhares tinham morrido. E é por isso que Arão correu para o meio da congregação. E aqui então continua dizendo, e deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Eu imagino isso. Adão levantando o incensário. À sua esquerda, todos estavam ali, caídos no chão, corpos dos mortos. À sua direita, todo mundo ajoelhado, orando, levantando as mãos, vivos, poupados. E a diferença era o incenso e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote de quem tinham reclamado. O sumo sacerdote que se rebelaram contra. Aquele sacerdote que acusaram. Foi o sacerdote que o salvou. E o incenso foi o aroma que subiu a Deus. E Deus então recebeu aquilo e o incenso, em todos os seus mínimos, podemos dizer, detalhes, representa Jesus em todas as suas características. Amém? E quando Deus é lembrado de Jesus, a praga cessa. Aleluia! Quando você leva algo que faz o Pai lembrar de Jesus, tudo que é ruim na sua vida cessa. Amém! Glória a Deus, que existam expressões, até na sua quarentena, de louvor, adoração a Deus, que glorificam o Senhor Jesus Cristo. Quando você falar em casa com seus amados, fale sobre como Jesus é maravilhoso. Ele é tremendo. Vá então ao Pai e diga ao Pai quão lindo Ele é. Isn't he, Father, beautiful, beautiful? Isn't he, Prince of Peace, Son of God? Isn't he wonderful? Pai, Isn't he beautiful? Counselor, Almighty God, isn't he? Isn't he? Isn't he? e a praga cessou. Amém? Não é porque as pessoas ali, os vivos eram bons, porque eles eram muito santos, mas foi por causa do incenso e do sumo sacerdote. Amém? Amigo, você tem um sumo sacerdote no céu hoje. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que abençoa e nunca amaldiçoa. Amém? E quando nós adoramos o Senhor, Ele faz a nossa adoração aceitável ao Pai. Amém? Agora mesmo Jesus está intercedendo por você, à direita de Deus Pai. Que você esteja sempre consciente da sua presença. Amém? À direita de Deus Pai. Que você saiba que, mesmo que as suas orações não sejam perfeitas, sabe, alguém orou por mim no dia do meu aniversário, e quando aquela pessoa orou por mim, eu vi lágrimas nos seus olhos. E aquela pessoa disse, me desculpe, eu não sei como orar. Eu disse, você não sabe orar? Essas lágrimas são tão eloquentes. E Deus sabe, não olha para as palavras perfeitas.
amém, na sua oração. Mas quando você ora, a sua oração vai para Jesus, o sumo sacerdote primeiro. Ele leva para o Pai, amém, ele remove tudo que é superficial, tudo aquilo que não é necessário. E não somente isso, mas ele acrescenta a fragrância. Então ele leva a sua oração ao Pai. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Toda oração, toda adoração, todo louvor passa pelo seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. E Apocalipse 5:8 diz assim, aqui diz que, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? A nossa oração é como incenso hoje, porque quando oramos, nós não oramos só baseados nos nossos méritos ou nos méritos de alguém, mas é baseado em Jesus, na sua perfeição. Amém? E somos conscientes disso. Aleluia. Davi disse no Salmo 141, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Meu amigo, até no Novo Testamento, Deus deseja que oremos levantando mãos santas, sem nenhum tipo de dúvida alguma. Amém. Deus ama isso. Ele ama isso. Você pode pedir o que você quiser. Amém. Ele vai além do tempo e do espaço. Glória a Deus. Amém. Amigo, escute. Deus ama isso. E não pense que suas orações não estão chegando até o céu. Você acha, eu não sei orar, mas olha, através de Jesus, suas orações são mais eficazes do que você pensa. Amém? Mas ore. E ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a sua vida seja cheia, seja cercada. Amém? Possa exalar a fragrância de Cristo, que até o seu testemunho e o seu caráter, o seu comportamento, a sua conduta, exalem essa fragrância de Cristo, para que todo mundo sinta isso e também deseje o que você tem e possa ir a Ele. Amém? Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Fiquei alegre com essa pregação, não sei você, mas amigo, eu creio que durante esse tempo do coronavírus, Deus quer que falemos um com o outro sobre Jesus. Amém? E também até falar com o Pai sobre Jesus, cantando sobre Jesus, o Senhor Jesus. E olha isso, vai produzir no mundo espiritual uma certa atmosfera de fragrância, uma nuvem que vai manter não somente o coronavírus, mas também o mal. Amém? A depressão de Satanás e também todos os ventos que vêm do maligno. Para não chegar na sua vida, a fumaça vai repelir todos eles. Amém. E o incenso também. Naturalmente, muitos usam incenso no Oriente Médio. E uma das razões por que eles usam é para afastar serpentes. Serpentes não gostam de incenso. E o incenso de Jesus vai afastar todo espírito maligno. Amém. E os poderes das trevas também. Então enche a sua vida com Jesus. Amém. Sabe de algo? Todos os heróis que você costuma ver nos filmes e tudo mais, eles são bons. Mas olha, amigo, não há incenso lá. Amém? Mas quando falar de Jesus, fale dele o tempo todo. E toda vez que você falar de Jesus, você vai se apaixonar por ele. Amém? E olha, vai exalar um perfume ao Pai. Bem, glória a Deus, obrigado, Jesus. Amém? Ficamos tão alegres de poder compartilhar essa palavra com você, que Deus quis que você ouvisse, mas eu creio que não é o suficiente só ouvir, mas temos que meditar. Fale com a sua família sobre isso. Qual parte falou com você? Qual a palavra rema que você recebeu hoje? Cada um pode receber uma palavra diferente. Amém? Mas medite nisso, mastigue isso. Amém? Fique pensando nisso. Porque quando você medita, você retém de 80% a 100%. Quanto mais você meditar, você vai reter a parte que Deus quer para você. Amém? Glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus Cristo, meu amigo, quero orar por você agora. Sabe, Cristo morreu pelos nossos pecados. E tudo o que eu falei agora mesmo sobre Jesus, seu sumo sacerdote, tudo começa quando você proclama o Senhor como seu Senhor e Salvador. Creia de coração que Deus o ressuscitou dos mortos e você vai ser salvo. Eu vou orar por você e quero que você ore também. Amém? Vamos falar com o Pai. Deus Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti e te agradeço, porque este é um novo e vivo caminho. Ó Pai, o Teu prazer é me abençoar, o Teu prazer é me amar. Tu te alegras em me ver, Senhor,
desfrutando de toda a bondade que a tua abundância traz para minha vida. Obrigado, Pai, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Pai, porque ressuscitaste Jesus dos mortos, quando eu fui liberto, justificado por Ele. Obrigado, Pai, porque o Senhor me vê como justo. O Senhor me vê como justo pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, de agora em diante, Tu me vês como a justiça de Deus em Cristo, criado em justiça e verdadeira santidade. Obrigado, Pai, porque esse sou eu. E eu entendo que o meu comportamento pode não condizer com tudo isso, Pai, mas eu quero Te conhecer mais e vou julgar o meu comportamento baseado na minha posição, para que eu me conforme à imagem de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Se você fez essa oração, amigo, você agora é filho de Deus. Sim, é bem simples assim. Amém? Você não se torna justo gradativamente. No momento que você nasce de novo, você é justo. Como um bebê quando nasce. O entendimento vai ser de acordo com a sua infância. Não vai entender muito. Tem um processo de crescimento. Então crescemos no Senhor. E participamos, desejamos o leite da palavra. Amém? E você toma isso em nome de Jesus. E quanto mais você receber a palavra, mais vai crescer. Amém? Mas isso não nega o fato de que no momento que você nasce de novo, você se torna a justiça de Deus em Cristo. Você não se torna mais justo e não se torna menos justo também. Você já é. Amém? E só de saber disso, você cresce nessa segurança, sabendo que você é justo. Glória a Deus, aleluia! Então, amigo, onde você estiver agora, em nome de Jesus, e você recebeu essa palavra, eu quero que você repita após mim. Pai, eu te agradeço por tua palavra rema. Me ensina, Senhor, como meditar na tua palavra durante essa semana. Que eu possa meditar, mastigar isso, ponderar, e que eu me torne como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, sempre verdes. Minha saúde não vai acabar. E tudo que eu fizer prosperará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.